Sabe aquela sensação de esperar por uma promessa? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse tema, que é universal, analisando uma única frase, uma frase poderosa lá do livro de Josué. Ela funciona, olha só, como um selo de garantia de uma jornada que foi muito, mas muito longa e difícil. Para um pouquinho para pensar nessa frase. É como ler a última linha de um livro gigante, um romance de 500 páginas, onde o herói sofreu em quase todas elas. É uma declaração de vitória total, sabe? Um balanço final onde o resultado é 100%. Tudo deu certo. E aqui, claro, vem a grande pergunta que a gente vai tentar responder. Como é que essa certeza toda, esse final feliz, nasceu de um processo tão cheio de incerteza, de silêncio, de falhas humanas? Parece até um final impossível, né? Para a gente entender isso, vamos seguir um roteiro. Primeiro a gente vai voltar lá no começo de tudo. Depois vamos explorar o que o silêncio significa de verdade nessa jornada. A gente vai investigar por que a promessa se manteve firme, mesmo com todas as falhas humanas, qual foi o papel de cada um nisso tudo e, o mais importante, como a gente pode viver essa espera hoje. Então, por onde a gente começa? Bom, para entender a chegada, a gente precisa voltar no tempo. E não é pouco tempo, não. A história por trás daquela frase de Josué não começou um dia antes, ela começou séculos antes. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É impressionante a escala. Tudo começou com um sussurro para Abraão sobre uma terra prometida. Só que entre essa palavra e a concretização com Josué, teve o quê? 400 anos de escravidão no Egito. E depois, uma travessia longa e exaustiva pelo deserto. Gerações nasceram e morreram sem ver a promessa cumprida. E isso já nos dá a primeira grande sacada. O tempo divino opera com uma lógica completamente diferente da nossa. Não se trata de pressa, mas de precisão. Cada momento, mesmo os de silêncio absoluto, faz parte de um propósito muito maior que está sendo desenrolado. O que nos leva direto para o nosso segundo ponto. Como é que se lida com esses períodos longos, onde parece que nada, absolutamente nada, está acontecendo? Aquele silêncio que a gente quase sempre interpreta como um não definitivo ou pior, como esquecimento. Bom, a jornada pode ser dividida nessas 3 fases aqui que são cruciais. Primeiro tem a promessa, que é o que Deus diz. Lá no final tem o cumprimento, que é o que ele entrega. Mas a parte mais misteriosa e talvez a mais importante é o meio, o processo. É o que Deus faz dentro da gente enquanto a gente espera. E essa analogia da semente é perfeita. Na superfície, não se vê nada. Parece que a promessa morreu, que não vai dar em nada. Mas por baixo, na escuridão do processo, as raízes estão se aprofundando, estão criando a estrutura necessária para sustentar o que está por vir. O silêncio, na verdade, é um tempo de fortalecimento. Então, o ponto crucial é este aqui. O silêncio não é ausência, é preparação. Pensa nisso. Deus não está só preparando a bênção para a pessoa. Ele está, ao mesmo tempo, preparando a pessoa para a bênção. A demora tem um propósito que forma o nosso caráter. Agora, vamos para o nosso terceiro ponto, que toca numa realidade, vamos combinar, meio desconfortável, a imperfeição humana. Se a promessa dependesse só do bom comportamento do povo de Israel, nossa, a história teria terminado muito, mas muito mal. Esse slide aqui mostra o contraste de um jeito que não deixa dúvida. De um lado, o caráter de Deus, fiel, constante, que honra a própria palavra. Do outro, as ações do povo. Reclamação, dúvida, desobediência. A promessa não se cumpriu por causa deles, mas apesar deles. A fidelidade de Deus está ligada ao caráter dele, não ao nosso. Ele cumpre o que diz para honrar o próprio nome. A jornada pode até incluir disciplina, correção, claro, como um pai que educa. Mas a promessa final, a herança, essa permanece intacta, porque foi selada por quem ele é. Ok, mas se a promessa é garantida pela fidelidade de Deus, qual é o nosso papel? A gente não faz nada? Só fica esperando? Isso nos leva a um ponto fundamental. A promessa divina não anula a nossa responsabilidade. Deus não entregou a terra prometida de bandeja enquanto o povo dormia. Não foi um delivery. A promessa era o combustível, mas a obediência era o passo. Eles tiveram que atravessar o Rio Jordão, marchar ao redor de Jericó, enfrentar gigantes. A fé deles precisava de pés, precisava de ação. Isso quer dizer o seguinte: a promessa não nos livra da luta. Ela nos garante a vitória na luta. É um chamado para agir.
mas agir com a confiança de que o resultado final já está garantido por aquele que prometeu. Então, tá, como é que tudo isso se aplica nas nossas esferas hoje em dia? Vamos para a parte prática. Como se vive nesse espaço entre a promessa e o cumprimento? Bom, aqui estão alguns pontos-chave. Primeiro, o foco tem que mudar do quando para o quem. Segundo, demora não é um sinal de que a promessa falhou. É importante também agir como alguém que acredita que vai receber o prometido, sabe? Organizar a vida para receber a promessa. E por fim, perseverança é fundamental, porque o cumprimento chega para quem permanece firme. E no fim das contas, a história de Josué nos deixa com este número, uma taxa de sucesso de 100%. Nenhuma das boas palavras falhou. Isso mostra que Deus não trabalha com margem de erro. O que ele falou tem data de cumprimento, não tem prazo de validade. E a gente encerra com este pensamento que amarra tudo. A jornada da promessa pode ser longa, sim, pode doer, pode envolver silêncio e muita luta. Mas a história de Israel, selada lá em Josué 21:45, serve como um memorial de que a palavra final pertence sempre à fidelidade.